No seu último anúncio sobre o livro do mestre do D&D, a Wizard surpreendeu todo mundo falando da volta de Greyhawk como cenário oficial, cenário base do Dungeons Dragons. Vem comigo que a gente vai trocar uma ideia breve sobre esse cenário e o que significa a volta dele na quinta edição de D&D. Saudações, seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar. Eu sou o Rufus e hoje a gente vai bater um papo sobre Greyhawk. O que é, por que é importante, o que significa ele voltar. E já direto, Greyhawk é o cenário criado por Gary Gygax, um dos dois criadores do D&D. Considerado o primeiro suplemento de D&D, na época da caixa original ele expandia as regras básicas, trazendo mais níveis, novas mecânicas de experiência e novas classes. Além disso, Greyhawk fez muito sucesso entre a galera que jogou o primeiro D&D e ele cresceu muito em cima de matérias publicadas na Dragon Magazine. Até que em 85, Greyhawk recebeu uma caixa básica muito bonita. Essa caixa trazia todos os países desse continente central e trazia também facções e considerações sobre a política. E é aqui que começam as diferenças entre Greyhawk e os outros cenários de D&D. A primeira delas é o estilo da fantasia. Enquanto Forgotten Realms, Dragonlance e outros cenários são alta fantasia com alta magia tendendo para fantasia épica, Greyhawk ele é muito mais pé no chão. Ele traz um estilo de espada e feitiçaria e de fantasia militar com uma pegada bem cinzenta. Então Greyhawk nesse ponto ele é muito mais próximo de Game of Thrones do que do Senhor dos Anéis, por exemplo. Um outro ponto diferencial é justamente essa questão da fantasia militar. Enquanto os outros suplementos de outros cenários se debruçam sobre camadas e camadas de lore, Greyhawk é muito mais sobre pontos de vista, tensões políticas e até sobre o conflito militar de fato. Lembrando que no primeiro livro dessa caixa básica de 85 tinham dados sobre qual era o tamanho do exército de cada um dos países. Isso era muito importante e é importante no cenário. Ainda no ano de 85 a gente tem um plot twist na história editorial de Greyhawk, onde Gary Gygax é desligado da TSR em 31 de dezembro de 85. Isso é considerado por muitos um divisor de águas, porque até então o cenário se desenvolvia com base na orientação do seu criador, que é o Gygax, que é um dos co-criadores do D&D. A partir de 85 ele foi para outros autores que em sua maioria ou jogaram com Gygax as mesas originais que ele mestrava em casa lá entre 74 e 79, ou eram pessoas que trabalharam com Gygax na TSR. Independente de qual a origem desses novos autores e designers que pegaram o cenário de Greyhawk, essa atitude gerou uma divisão de opiniões do público. Basicamente, uma galera gostou, achou que o cenário se atualizou de uma forma bacana, uma outra galera achou que estavam tentando tirar a identidade do Gygax de dentro desse cenário. Greyhawk continuou recebendo expansões, recebendo mais material, até que em 91 saiu uma caixa chamada Greyhawk Wars, que apresentava a história militar do jogo ao longo das eras, aprofundando o lore do cenário para os jogadores mais novos, e um dos módulos dessa caixa era um wargame de Greyhawk, que era algo que se especulava há muito tempo. O pessoal ficava, será que dá ou não dá bom um wargame de Greyhawk? Bom, quem jogou Greyhawk Wars tem uma opinião formada sobre. Já na era da Wizards, o que acontece com Greyhawk? Ele ainda é o mundo base de D&D, mas ele se encontra pulverizado dentro dos livros básicos. Existem elementos das religiões e de algumas organizações no livro básico do jogo e em alguns suplementos, principalmente nos livros de classe, quando eram apresentadas organizações. Ali, classes de prestígio representavam algumas facções dentro do mundo de Greyhawk, mas apresentadas de uma forma meio coringa, por assim dizer. Era fácil de você encaixar essas facções em outros mundos. Aqui no Brasil a gente não teve acesso ao maior material de Greyhawk da terceira edição, que foram os jornais de Greyhawk. A Living Greyhawk Gazetteer, eu acho que é assim que fala. A ideia era passar uma sensação do cenário estar vivo, constantemente se atualizando com coisas novas e tudo mais. A quarta edição falou muito pouco em Greyhawk, muito pouco,
E na quinta edição, Greyhawk voltou a ser citado largamente dentro do livro do jogador e do livro do mestre, e outras referências mais intensas aconteceram. A primeira delas está no fato do livro Ghost of the Saltmarsh, que é o suplemento de pirataria e combate de barcos. Ele é baseado em uma região de Greyhawk. Dentro do suplemento Tales of the Yemen Portal, a gente tem aventuras clássicas que são localizadas em Greyhawk, como é o caso da Tumba dos Horrores, da Against the Giants, da The White Plume Mountain e The Hidden Shrine of Tamokan. Essas são algumas das aventuras mais clássicas da história do D&D, e a maioria das aventuras consideradas clássicas e indiscutíveis nesse quesito de serem clássicos são aventuras localizadas originalmente em Greyhawk. A questão toda é, como é que um cenário baseado em tons de cinza, disputa de pontos de vista e com uma estrutura extremamente definida e consolidada entre a sua fanbase já existente, e ela não é pequena, como é que eles vão trazer isso para a linguagem da quinta edição e comunicar esses sentimentos todos com a geração mais nova? Isso é um desafio muito grande. E pelo comunicado que saiu na comicbook.com, a ideia é apresentar a cidade livre de Greyhawk, que é meio que o ponto focal do cenário, em um capítulo específico com elementos do entorno, mas com espaço livre o suficiente para que os mestres criem o seu mundo a partir dali. Essa ideia, a princípio, ela é muito boa, mas ela pode ser executada de uma forma muito pobre. Vide o que aconteceu com Forgotten Realms ao longo de toda a quinta edição. Forgotten Realms é um mundo imenso, tem várias regiões muito legais, que tem histórias profundas, ganchos de aventuras incríveis, que são citados de uma forma bem en passant ao longo de toda a quinta edição. Greyhawk tem muitos locais, e para além dos locais, tem muitas facções, e cada facção tem uma ideia, tem uma agenda específica, tem os seus atritos, aliados, e tem uma série de camadas dentro dessa política do cenário, tanto das facções quanto das nações, que torna o cenário mais complexo, mais denso. E uma outra coisa, o cenário ele foi construído desde sua origem como um cenário centrado nos seres humanos. Os povos não humanos, eles são raros, eles são poucos, eles não têm grandes espaços de terra em termos de nações, reinos e coisas desse tipo. E um outro ponto, o cenário ele vem dos anos 70. A gente tinha 3 povos não humanos basicamente, que eram elfos, anões e halflings. Se você for ver tudo que tem disponível hoje como opção de personagem jogador no D&D, vai faltar espaço dentro da história do cenário. E o receio que os jogadores mais velhos têm é justamente que esse direcionamento mais moderno da Wizards acabe distorcendo a essência do cenário e descaracterizando seus pontos mais viscerais, que no caso, novamente, são as questões políticas e militares e o fato de seres humanos serem a massiva maioria do mundo. Outra coisa é a proposta do jogo ser sobre pontos de vista, sobre a linha que separa o bem e o mal, ela ser mais sutil, mais fácil de ser cruzada. Você observa dentro da história do jogo, por exemplo, a atuação da Aliança dos Oito, que é um grupo que tenta manter o equilíbrio da balança de poder. Essa aliança é liderada pelo Mordenkainen, que virou uma espécie de super ultra mega power mago na quinta edição, e esse grupo ele é composto por personagens em sua maioria neutros. A ideia é literalmente manter o equilíbrio dos poderes do mundo para evitar que o mundo entre em colapso e acabe, literalmente. Aqui cabe falar de um outro ponto que eu deixei passar, que é interessante, que é Greyhawk nunca passou por um cataclismo ou um desastre que o valha. Tem essa diferença, o cenário não traz um metaplot, como a gente costuma dizer. O cenário ele é um cenário bem mais pé no chão e ele traz umas aventuras que podem ser consideradas bem mais low profile hoje em dia. Como é que vai ser implementado isso e como é que vai ficar é uma grande dúvida. O receio que eu trago, que é o mesmo receio que alguns jogadores mais velhos também traz, é justamente a questão que eu acabei de citar, da distorção
do cerne do cenário. Eu não vejo problema de aparecerem Draconatos, de aparecerem Azimar, Tiflin e vários outros desses povos que a quinta edição trouxe. O que eu vejo como problema e como descaracterização seriam esses povos se tornarem tão numerosos quanto os humanos são nesse cenário. É uma questão de estilo, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que Greyhawk não seja relegado a um capítulo escrito de maneira superficial e meio zoada. E se vocês querem conhecer mais sobre Greyhawk, deixem nos comentários do vídeo no YouTube ou da caixinha no Spotify. E eu posso deixar para vocês também, aliás, vou deixar um link com o download de um livro gratuito que ele traz material oficial de Greyhawk. Novamente, ele é gratuito, não é pirataria. E ele é considerado por muita gente como o suficiente para você jogar Greyhawk nos dias de hoje, embora ele seja escrito em termos de regras para o AD&D segunda edição. Porém, a grande contribuição do material é toda descritiva, toda informativa, então isso é facilmente transposto não só para outras versões de D&D, mas para qualquer sistema de RPG. Se você quer conhecer mais desse mundo clássico, a leitura do suplemento Eve the Undying, ela vai ajudar bastante para você compreender esse cenário e suas dinâmicas. Lembrando a todos que esse podcast é um oferecimento dos amigos e parceiros do Contar e Mestrar, Hamburgueria Tom Artesanais, Tribo Arquearia, Sebo do Anderson, Nuvem Voadora Bookstory, Editora Macaco do Mal e Firecast, a sua mesa virtual de RPG. Links de todo mundo na descrição. Não se esqueçam de seguir o Contar e Mestrar nas redes sociais, se inscrever no canal do YouTube, deixar o like no vídeo, dar 5 estrelinhas pra gente no Spotify. E como eu sempre digo no final, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche, vacinem-se, porque vacina é bom para evitar um monte de coisa desnecessária da vida. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se. Eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Contar e Mestrar. Até semana que vem e um abraço.